Olá, amigo produtor, seja muito bem-vindo à edição especial de fim de ano do Agricultura BR. No programa de hoje você vai acompanhar uma retrospectiva de como foi o ano de 2017 para o agronegócio brasileiro em uma entrevista exclusiva com o consultor João Pedro Cuti Dias. O fim de ano está aí, mas a agricultura não para. Nesta edição você tem também todos os números dos mais recentes relatórios de estimativas de safra para o ciclo novo, temporada 2017-2018. Também nesta edição, as últimas evoluções da Embrapa no que diz respeito aos mais recentes pesquisas e desenvolvimentos no campo. E ainda hoje também previsão do tempo especial para o plantio da safra de milho na segunda safra e também para o desenvolvimento das lavouras de café em 2018. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora nesta edição especial do Agricultura BR. O dia 12 de dezembro foi uma data muito importante para o agronegócio mundial. Houve a divulgação do mais novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos, divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, novas projeções de safra feitas pela Conab e pelo IBGE. No nosso país, houve a primeira projeção da Conab em número exato para o quanto de grãos o Brasil deve colher no ciclo novo, temporada 2017-2018. O número apresentado pela companhia ficou mais próximo ao limite superior estimado no mês passado, no mês de novembro. A gente acompanha na tela agora o que houve, então, de mudança nestes últimos relatórios. Veja que em novembro, a Conab projetava a safra de grãos do Brasil, temporada 17-18, em 223 milhões e 200 mil toneladas, que podendo chegar até 227 milhões e meio. Neste último mês de dezembro, Conab apresentou a sua primeira projeção em um número exato. A expectativa é de que o Brasil colha 226 milhões e meio de toneladas. Na mesma data, o IBGE também apresentou a sua projeção e os números desta vez vieram mais baixos na comparação com o relatório apresentado em novembro. A projeção do IBGE no mês de novembro era de que o país colhesse no ano de 2018 220 milhões e 200 mil toneladas de grãos. Em dezembro, baixou para 219 milhões e meio esta projeção. A queda foi puxada por uma expectativa menor na produção de milho, em especial na segunda safra do Brasil, que, na visão do Instituto, pode ter uma produção menor por conta do atraso no plantio da safra de soja. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também jogou ao mercado internacional de grãos os seus novos números. O relatório traz projeções de balanço de oferta e demanda mundial de grãos. No que diz respeito aos números esperados para a soja, o mercado chutou bem. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe as mudanças esperadas. No que diz respeito ao próprio país, houve redução na expectativa de exportação de soja dos Estados Unidos no ciclo novo e também uma mudança nos estoques finais de passagem. A gente acompanha agora as mais recentes mudanças, então, no quadro de oferta e demanda da soja para os americanos. No mês de novembro, as exportações foram estimadas em 61 milhões 240 mil toneladas. Em dezembro, houve esse recuo na projeção, baixando para 60 milhões 560 mil esta expectativa. As exportações tiveram a projeção reduzida por conta do número de embarques, que não tem sido tão aquecido nos últimos períodos. Com essa alteração, no volume esperado para ser negociado com países compradores, a expectativa dos estoques finais de soja dos Estados Unidos sofreram, portanto, alteração para cima. Em novembro, acreditava-se que o país chegasse ao fim do ciclo 17-18 com 11 milhões 570 mil toneladas de soja em estoques. Já agora, em dezembro, os números trazem projeção para 12 milhões 120 mil toneladas.
A expectativa de produção da soja nos Estados Unidos não sofreu alteração em relação ao relatório apresentado em novembro, assim como outros números, como os estoques finais e também a projeção de consumo. O país, na visão do Departamento de Agricultura, chegou ao início do ciclo 17-18 com 8 milhões e 200 mil toneladas de soja estocadas. A produção segue mantida na estimativa de 120 milhões 440 mil toneladas e o consumo em 52 milhões e 800 mil toneladas de soja. Para a Argentina, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não trouxe mudanças no que diz respeito à produção de soja do país no ciclo 17-18, fato que poderia ter sido contemplado, uma vez que as previsões climáticas do país, neste último mês de dezembro, têm indicado uma possibilidade de clima mais seco em importantes áreas produtoras do país. Por sua vez, as expectativas de exportação e estoques finais, estas sim sofreram alteração. Vamos aos números então? De acordo com este último relatório de oferta e demanda, a produção de soja da Argentina segue mantida em 57 milhões de toneladas. As exportações sofreram oscilação para cima, saindo de 8 milhões de toneladas em novembro para 8 milhões e meio no relatório apresentado em dezembro. Já a projeção de estoques finais, com isso, também sofreu alteração, baixando de 37 milhões 550 mil toneladas para 37 milhões 170 mil. Para o Brasil, o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos também trouxe mudanças. Não teve alteração em relação à produção, assim como na Argentina, mas sim em relação às exportações. Neste caso, elas subiram bastante na visão do órgão, 500 mil de toneladas. Vamos aos números para o Brasil, então. Produção segue estimada na visão dos Estados Unidos em 108 milhões de toneladas. A expectativa de exportação sai de 65 milhões para 65 milhões e meio, consolidando de maneira bastante forte o Brasil como o maior exportador de soja do mundo. Os estoques finais, com as exportações mais aquecidas, sofreram redução, saindo de 22 milhões 260 mil toneladas para 21 milhões 860 mil. E falando em Brasil, vamos agora acompanhar com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima deve se comportar daqui para frente para as áreas produtoras de soja no país. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Olá, boa tarde a todos. O ano de 2018 deve começar com condições climáticas favorecendo o crescimento da soja, especialmente no centro do país. Durante a primeira quinzena do mês de janeiro, as pancadas mais fortes ficam concentradas aqui na região sudeste e devem se concentrar especialmente nos primeiros 10 dias de janeiro. As chuvas diminuem de intensidade tanto na metade sul do Rio Grande do Sul como também no interior do Nordeste. Então, essa diminuição das chuvas em áreas produtoras de soja do interior nordestino acabam representando um pouco de riscos, porque justamente é a fase de desenvolvimento das lavouras, especialmente para os produtores que plantaram um pouco mais tarde. Durante a segunda quinzena do mês de janeiro, a condição no interior do Nordeste pouco vai mudar, porque não tem previsão de chuva muito abrangente e as instabilidades ainda devem persistir de maneira mais escassas. Aqui no centro do país, segue tendo pancadas mais expressivas e também abrangentes em áreas produtoras do Sudeste, Centro-Oeste e também da região norte, enquanto que na região sul o volume de chuva ainda deve ser menor do que no centro do país. No mês de fevereiro, a condição climática agora ainda é de diminuição das instabilidades no centro do país. Então, quer dizer que ainda tem previsão de pancadas abrangentes em grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e também na região Norte, no sul do Brasil, especialmente nas áreas que fazem fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, as chuvas seguem mais escassas e essa mesma condição de pancadas de fraca intensidade ainda segue no interior do Nordeste. E durante essa segunda quinzena do mês de fevereiro, a tendência é de diminuição das chuvas aqui no centro do país, ou seja, ainda tem previsão de pancadas abrangentes significativas, só que de maneira mais generalizada, a tendência é de chuva mais concentrada e não tão abrangente. Pancadas seguem escassas aqui no interior do Nordeste e algumas áreas do Rio Grande do Sul, como a faixa oeste, também podem ter diminuição da chuva. Então, na maior parte do Brasil, a tendência ainda é de condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento da soja, especialmente nas áreas centrais, enquanto que na região sul,
e também no interior do Nordeste, a diminuição das chuvas pode acabar interferindo um pouco no desenvolvimento da soja. Lembrando que essas pancadas mais fortes do centro do país pode acabar ocorrendo invernadas e assim também acabar prejudicando o andamento da colheita no decorrer do ano de 2018, especialmente agora no comecinho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a gente segue falando do Brasil e a expectativa referente à safra de soja temporada 17-18. Em seu último relatório, a Conab ampliou a projeção de produção total de soja no Brasil nesta nova temporada. Aumentou em 1.600.000 toneladas a expectativa de colheita. O número veio para mais de 109 milhões de toneladas do grão. Vamos aos dados em tela. Lembrando, a safra 16-17 foi a safra recorde de soja do Brasil. O país colheu 114.070.000 toneladas. Para o ciclo novo 17-18, em novembro a Conab projetava uma temporada de 107.530.000. Já se sabia que ela não seria tão imponente quanto a do ciclo passado por conta do clima, não tão favorável assim. Mas em dezembro, a companhia elevou essa expectativa de colheita, saltando para 109.180.000 esta projeção. O volume ficou mais elevado por conta de revisões feitas na expectativa de produtividade média das lavouras. Mais uma vez, elas não vão repetir o nível recorde que o Brasil conquistou no ciclo 16-17. Mas os números para esta nova temporada foram sim revistos. Em novembro, a companhia acreditava que cada hectare plantado com soja no Brasil renderia 51,25 sacas. Já em dezembro, subiu para 52,05 sacas por hectare esta projeção. Foi justamente a produtividade que trouxe para cima a expectativa de produção maior. Isso porque a área teve uma revisão e essa revisão foi para baixo. Ainda assim, ela segue como a maior extensão de soja já plantada no Brasil. De acordo com a Conab, no ciclo passado, o Brasil destinou 33.900.000 toneladas para o cultivo da oleaginosa. Já para a temporada 17-18, acreditava em novembro que esta área seria de 34.970.000 e agora em dezembro trouxe levemente para baixo esta expectativa, agora acreditando em uma área de 34.960.000 hectares. E o Agricultura BR vai agora fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente traz todas as novas projeções a respeito do milho no Brasil e no mundo. E ainda hoje, uma entrevista exclusiva falando da retrospectiva de 2017 para o ano que passou. Não saia daí, voltamos já. O último relatório de oferta e demanda mundial de grãos trouxe mudanças para o cenário do milho. No que diz respeito ao quadro de oferta e demanda mundial deste cereal, houve elevação nos estoques finais de passagem e também na produção total de milho neste ciclo novo, temporada 17-18. Vamos acompanhar o que trouxe, então, este último relatório. Em relação aos estoques iniciais, o número subiu de 226.580.000 toneladas para 227.340.000. Já a expectativa de produção mundial do cereal saiu de 1.043.900.000 toneladas para 1.044.750.000 toneladas. A produção mundial de milho é gigantesca mesmo, é acima de 1 bilhão de toneladas. E qualquer número a mais que cresce ali nesta revisão mexe com o mercado. Ao mesmo tempo em que houve elevação dos estoques iniciais e da expectativa de produção, houve mudança também em outros dados deste quadro de oferta e demanda mundial do cereal, no que diz respeito às importações e também o consumo doméstico dos países. As importações sofreram leve queda de 146.580.000 toneladas para 146.480.000. Já o consumo doméstico sofreu alteração também para baixo, saindo de 652.530.000 toneladas para 652.400.000, mostrando, portanto, diferença aí nesse quadro de oferta e demanda. Resumindo, isso trouxe alteração nos estoques finais de passagem de milho
do mundo, ou seja, o quanto que o mundo vai ter de milho estocado ao fim deste ciclo 17-18. Por fim, vamos a esta análise então. Em novembro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acreditava que os estoques fechariam o ciclo em 203.860.000 toneladas. Em dezembro, por conta da produção maior, veio esse número para 204.080.000 toneladas, trazendo, portanto, esta nova projeção dos estoques finais de milho de todo o mundo. A gente fala agora a respeito de Estados Unidos, Brasil e Argentina. A safra de milho de cada um destes importantes países para o cenário internacional do cereal separadamente. No que diz respeito aos Estados Unidos, maiores produtores mundiais deste cereal, houve uma mudança significativa no quadro de oferta e demanda. Consumo maior, e esse consumo, estimado pelos Estados Unidos, tem a ver com o maior uso do cereal para a fabricação de etanol no país. Essa é a grande mudança para os Estados Unidos. Veja que o consumo sai de uma estimativa de novembro de 317.770.000 toneladas para mais de 319 milhões de toneladas. Com isso, os estoques finais de passagem dos Estados Unidos caem para 61.920.000 toneladas. No que diz respeito ao Brasil, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ainda não trouxe mudanças sobre o volume de produção. Que era um número que o mercado aguardava, uma vez que a safra de soja tem sido foi plantada com atraso no país e que pode vir a impactar no resultado final da produção. Mas o órgão mudou sim os números de estoques, o quanto de milho que o Brasil tinha no início do ciclo 17-18 e o quanto vai ter na passagem para a temporada 18-19. Vamos aos números então. Em novembro, o departamento acreditava que o Brasil tinha entrado no ciclo com 9.270.000 toneladas de milho estocados. Este número foi revisto para 9.570.000 toneladas. Os estoques finais também sofreram alteração de 300.000 toneladas cada, saindo de 9.070.000 toneladas em novembro para 9.370.000. No que diz respeito à Argentina, não houve nenhuma alteração significativa. A produção de milho do país segue estimada pelo órgão em 42 milhões de toneladas. A gente segue falando de milho, mas agora sobre os dados oficiais divulgados pelo Brasil. Como você sabe, a Conab também apresentou seus dados no dia 12 de dezembro. Para o milho de primeira safra, a companhia trouxe mais uma redução na expectativa de área plantada. Essa tem sido uma tendência já observada no Brasil nos últimos anos. Maior área sendo destinada à soja na primeira safra, no lugar do milho, uma vez que a oleaginosa é mais rentável. Vamos acompanhar a mudança, então, nesse relatório da Conab. A área plantada com cereal saiu de uma estimativa de 4.961.000 hectares para 4.954.000. De acordo com a apuração feita pela companhia, apenas a região nordeste do Brasil é a que deve ter ampliação na extensão destinada ao milho na safra de verão. Nordeste deve aumentar em 0,7%. Todas as demais regiões apresentam queda. A região norte tem uma baixa de 0,6%. Região sudeste do Brasil investindo 10,8% a menos em área de milho na safra de verão. A região centro-oeste tem uma queda significativa, diminuindo em 19,3% esta área. E a Sul também, da mesma forma, baixando em 19,4% a área destinada ao cereal. No que diz respeito à produtividade média das lavouras, a Conab também revisou para baixo este número. Agora acredita que cada hectare plantado com milho na safra de verão renda menos do que se acreditava no mês de novembro.
De olho na tela, então, em novembro a companhia acreditava em uma produtividade de 85,11 sacas de 60 quilos por hectare. Em dezembro, trouxe para 84,26 sacas esta projeção nacional. Com menor área plantada e produtividade menor, a expectativa total de produção do milho no verão também foi rebaixada. Veja na tela que na temporada 16-17, safra de verão de milho do Brasil foi bem importante, foi acima de 30 milhões de toneladas. Para o ciclo 17-18, já se acreditava em uma produção menor por conta do clima e também de uma área mais baixa. Mas de um mês para outro, essa expectativa de produção caiu ainda mais, estando agora estimada em 25 milhões e 50 mil toneladas. Mais uma previsão de safra, agora voltado para a citricultura nacional. No dia 11 de dezembro, o Fundo de Defesa da Citricultura, Fundecitrus, divulgou a nova expectativa de produção de laranjas do Brasil no ciclo 2017-2018. Os números trazem para cima a expectativa de colheita, que agora é estimada pelo fundo em 385 milhões e 200 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas. Este número ficou 2,98% acima da estimativa apresentada em setembro, que havia sido a última, e mais de 5,5% acima da estimativa inicial, que foi apresentada no mês de maio. O balanço positivo até o momento foi desencadeado pelo clima favorável no início da safra e também nos últimos meses, entre outubro e novembro. Até faltou chuva em meados deste período, mas as precipitações que vieram nos últimos meses foram suficientes para melhorar a qualidade desse fruto que se encontra nos pés de laranja e aumentar também o seu peso. Além disso, segundo o Fundecitrus, o clima também foi favorecido e os tratos culturais foram ampliados pelos citricultores do Brasil, favorecendo também o aumento maior dessa fruta, dessa laranja. Em maio, acreditava-se que cada fruta teria o peso de 154 gramas na média neste ciclo novo. Em setembro, essa expectativa foi ampliada para 158 gramas por unidade e em dezembro sobe bem, vem para 162 gramas por unidade de laranja. Considerando todas as variedades da fruta, já foram colhidos cerca de 3/4 da produção. A próxima reestimativa de safra vai ser divulgada no mês de fevereiro e a final da safra no mês de maio. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, no próximo bloco, mais informações. 2017 foi mais um ano marcante para o agronegócio do Brasil. Colhemos safras recorde, vimos os preços despencarem. Houve turbulência no cenário político nacional e escândalo na pecuária do Brasil. Para falar sobre tudo isso, a gente traz o quadro Agricultura BR Entrevista. Ao meu lado está João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios do SBA. João, obrigada pela presença. Eu agradeço. É um ano, como você falou, Juliana, um ano de bastantes emoções. 2017 vai ficar na memória de muita gente. Para o consumidor, para o cidadão urbano, foi uma festa. Houve uma deflação dos alimentos. Feijão que em 2016 chegou a bater 8, 7, 8, 9 reais o quilo, 2,50, 3,20, 3,40. Arroz, hoje tem no mercado arroz a menos de 9 reais o quilo. 9 reais o pacote, 5 quilos, desculpe, caiu bastante. Então foi um ano muito bom. Infelizmente isso atrapalha o produtor, porque muitas vezes ele vendeu com preço abaixo do custo de produção, exemplo do milho. Se chegou em alguns momentos o milho, o Mato Grosso vendia 12, 13 reais, não paga os custos variáveis, não é que não paga o custo total, nem os variáveis paga. E é uma pena, porque isso desestimula no próximo plantio. Então a gente entra na montanha-russa de altos e baixos. Esse foi um breve resumão, então, de 2017 para o agro, né? O câmbio, João, ele foi mais favorável ao produtor esse ano ou ele atrapalhou mais? O câmbio flutuou muito ao longo de 2017, em função especialmente da questão política. Quando havia alguma expectativa de melhora, de aprovação das reformas, o câmbio caía. A hora que havia um problema político sério, uma delação, algum outro problema qualquer, subia.
Ele ficou um pouquinho mais do que o início do ano, que começou com 3,10, chegou a 3,30, hoje trabalha numa faixa, uma banda de 3,25, o próximo a 3,25. Você houve com isso provocou uma queda nos preços, especialmente de fertilizantes, dos fosfatados e potássicos, que isso em parte ajudou o produtor. Soja. Nós colhemos a safra recorde e vimos os preços despencarem. Essa produção mais volumosa compensou a queda nas cotações? Olha, Juliana, se você pegar a média brasileira de 52, 54 sacos por hectare, muitas vezes o produtor trocou 6 por meia dúzia. Os produtores mais eficientes, que conseguiram valores maiores, produção maior, 60, 62 sacos, sobrou alguma coisa. E houve também muitos que produziram abaixo de 50 e, consequentemente, pagaram os custos variáveis, não tiveram condições de amortizar. Acontece que esse preço no mercado mundial, $10, próximo a $10 por bushel, alguma coisa em torno de 22, 23 dólares no porto brasileiro, ele é ruim para o brasileiro e é ruim para o americano também. O produtor americano, que depende, especialmente o arrendatário nos Estados Unidos, que tem uma parcela significativa, alguma coisa por volta de 40% da produção na mão deles, eles pagam uma renda muito cara. Eles têm um custo menor em fertilizante, um custo menor em defensivo, porém tem um custo maior no custo da terra, no pagamento da terra. O americano fala o seguinte, quando chega nos $10 por bushel a soja ou 3,70 o milho, nesse patamar está o custo deles também. É igual está acontecendo no Brasil. Apesar de você ter um aumento significativo na produção no mundo inteiro, safra cheia nos Estados Unidos, safra cheia no Brasil, na Argentina, no Paraguai, você teve uma demanda recorde. A China continua comprando de forma bastante expressiva, aumentou, ela vai passar em 2018 comprar mais de 100 milhões de toneladas de soja, ou seja, todos esses países asiáticos, que a soja é um grão que é produzido em 3, 4 países que tem expressão, nós, a Argentina e o americano no hemisfério norte, e é consumido em todo o mundo. Não tem fonte, não tem grãozinho tão milagroso, aquela cor dele é uma cor de ouro, é uma cor de utilidade. É um óleo vegetal que chega a ter 18, 19% de óleo, ele é um farelo que produz 45, 46% de proteína, ou seja, quando você pensa num grão que não perde nada, até a casquinha de soja, se sobrar, o cara faz ração para bovinos, faz ração para outros animais, ele é um grão fantástico, então o mundo inteiro demanda isso. E quando você olha o mundo, você olha, tem uma coisa extraordinária, que é uma melhoria de renda nos países pobres. Quando a pessoa ganha menos que $2 por dia, ele está abaixo da linha da pobreza. Ele sobrevive, ele não vive, ele sobrevive. Ele não tem poder de compra. A hora que ele pula de 2 para acima de $2 por dia de renda, e isso aconteceu na China com 750 milhões de chineses que saíram do campo e vieram para a cidade, vieram para a área urbana. E você vê um aumento de renda. Esse aumento de renda deles se transforma em quê? Em compra de alimentos. Compra de alimentos não apenas em questão de quantidade, mas em questão de qualidade também. Ele vai consumir mais alimentos proteicos, seja carne, seja leite, seja outros produtos proteicos que dependem de quê? De soja, farelo de soja. Então, quando você olha o mercado de soja, você vê uma demanda, um crescimento constante. Você bem comentou, está apertado para o produtor, mas mesmo assim aumenta 2% a área plantada no Brasil. Mesmo assim, aumenta 2%, vai para 34 milhões de hectares a soja. Ou seja, o mundo inteiro olha, e a soja para o Brasil, a gente fala do ponto de vista de alimento, mas do ponto de vista econômico, é o principal produto de exportação do Brasil. O complexo soja, o grão, as 65 milhões de toneladas de grão, as 14, 15 milhões de farelo, o 2 milhões e meio de óleo de soja representam 29 bilhões de dólares na balança comercial. Por isso que o Brasil se orgulha de ter um saldo comercial de alguma coisa próxima a 65 bilhões de dólares em 2017. Graças ao senhor e à senhora que estão nos assistindo. Realmente o grão de ouro, né? Grão de ouro. Seu João, Estados Unidos lançaram recentemente um relatório falando sobre a expectativa de plantio de área de soja no país nos próximos 10 anos. Lá no ano de 2027, a projeção do Departamento de Agricultura é de que eles cheguem a 37 milhões de hectares, que não é muita diferença em relação a hoje, são 36 milhões e meio aproximadamente. Já o Brasil tem uma área muito grande ainda para crescer e abastecer essa população emergente que vai crescendo, né, tendo sua renda aumentada.
Juliana, essa questão é tão importante que você olha as manchetes, não nas páginas policiais, que a página policiais está cheia de político, mas nas páginas econômicas, você vê hoje a China encarando o Brasil como o grande parceiro dela. Vai se construir uma ferrovia ligando Sinop a Miritituba. Quem está presente? As trade mais as chinesas. O sul do Brasil está na mão da Rumo, que também abandonou as ferrovias no sul do Brasil, do Paraná para baixo. A Paraná está investindo, desculpe, o Paraná está investindo um pouquinho, mas o resto do Brasil está meio por conta à toa. Quem está presente? Os chineses querem investir. Ou seja, quando se fala em infraestrutura, que é o gargalo do Brasil, da porteira para dentro, Juliana, o Brasil dá um banho em qualquer resto do mundo. Da porteira para fora, aí sim, esse governo incompetente que nós temos não atrapalha, né? Mas vamos lá, hoje a China, o governo do Mato Grosso esteve agora na China, divulgando o Mato Grosso e tal, e surgiu uma notícia hoje na imprensa que um grupo chinês, mais uma empresa de engenharia, vai construir 35 armazéns lá em Mato Grosso. Ou seja, esse é o enfoque, ou seja, o chinês, que é o grande polo consumidor de alimentos na Ásia, está olhando o Brasil como fornecedor deles. Então, se o Brasil resolver as questões de infraestrutura, a gente fica imbatível. É difícil você competir. Nós já superamos ele do grão, né? Em exportação. Exportação. Acontece que o problema é que o americano, ele pega a produção dele lá na divisa com o Canadá e coloca lá no Golfo do México. Através de quê? De hidrovia, de ferrovia. Muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais eficiente. Você transporta, você bota um comboio com 100 vagões, de cada um levando 100 toneladas, você traz 10 mil toneladas. 6 vagões fecham, 6 comboios fecham um navio Panamax. Então, o americano, ele tem isso aqui. No Brasil, você faz uma eclusa em Tucuruí que gasta $1 bilhão e não consegue quebrar umas pedras no Pedral do Lourenço que atrapalha a hidrovia Araguaia-Tocantins. Então, as coisas no Brasil são erradas, a infraestrutura nossa deixa muito a desejar. Então, agora, o mundo inteiro olha o Brasil e vai vir para cá, com o Temer, com algum maluco no governo no ano que vem. Por quê? Porque o Brasil tem condições, o nosso produtor é competente, nós temos uma tecnologia tropical excepcional. Quando você fala americano, ele usou o Corn Belt, que é a região melhor que eles têm. Aliás, tem 3 regiões de terra no mundo que são excepcionais. O Corn Belt americano, que é o Pampa argentino e as terras negras da Ucrânia. Nós não, nós estamos fazendo a terra. Hoje, a grande fronteira agrícola do Brasil são só as arenosas, são os 80 milhões de hectares de pastagem degradada. Onde você tiver infraestrutura, se o pessoal vai plantar, o senhor e a senhora vão dar um jeito de plantar. E o Brasil desenvolveu um modelo tropical de produção de integração, pecuária, agricultura e floresta. 12 milhões de hectares. Esse é o futuro? Esse é o futuro. Mas disparado é o futuro. Nós vamos entrar numa terceira onda na agricultura, que seria usar a natureza como aliada. A favor. A favor. Ou seja, a pesquisa no Brasil vai levar para usar produtos regionais nossos, seja pó de basalto, seja fosfatos naturais, seja feldspato potássico, produtos naturais que nós temos em todo o território nacional, Vamos fazer integração com a pecuária. A hora que você pega um solo arenoso desse, você tem dificuldade de retenção de água, retenção de cátions, etc. A hora que você põe a braquiária no processo, é uma coisa fantástica. Eu fiz uma entrevista eu sou um fanático pela braquiária. Eu fiz uma entrevista, nós passamos aqui no canal, com a Cacilda, a pesquisadora da Embrapa, a doutora Cacilda. Quando ele fala com ela, a gente saiu animada. Falei, o Brasil tem futuro, porque tem gente boa nesse país nosso, que consegue criar uma tecnologia que não tem lugar no mundo que tem igual a essa. Qual é o lugar do mundo que pode fazer 3 safras por ano? Mato Grosso faz. Planta soja, colhe em janeiro, planta milho, planta feijão, irriga. Isso enfrentando dificuldades homéricas, porque os órgãos ambientais que não querem dar licença, não deixam acumular água, uma série de problemas. Mas o nosso produtor é acima de tudo. Com toda essa, você bem comentou, a questão política no Brasil foi uma farra esse ano. Infelizmente, é uma vergonha o que se assiste um telejornal, o cara botando dinheiro na cueca, botando 51 milhões de reais em moeda viva num apartamento. Ou seja, nós chegamos ao fundo do poço em termos de safadeza na política. E mesmo assim a gente cresce. Mesmo assim, tem um superávit comercial de 60 e tantos bilhões de dólares. Mesmo assim, a gente produz. O Brasil hoje é o campeão da Série B na produção agrícola. Nós estamos campeão. Nós temos que chegar na Série A. Aí vamos brigar com a China e com os Estados Unidos. Vai chegar. Daqui a uns anos a gente chega lá nesse patamar. E por quê? Porque
o nosso pessoal é competente. E o de Deus ainda dá para levar em conta que é brasileiro, porque ele fez um paizinho, deu muitos recursos naturais. Botou uma classe política muito safada, mas deu muitos recursos naturais para a gente. Quem sabe isso melhora daqui para frente. Vai melhorar, tem que ser otimista. Vamos, então, voltar ao assunto da safra 2017, seu João, para daqui a pouquinho a gente entrar em 2018, as perspectivas, né? 2017 também tivemos a safra recorde de milho e aí surgiu mais um problema. Surgiu não, né? Ele já estava acontecendo no país, mas veio à tona, que foi a falta de capacidade de armazenamento. Milho estocado aí a céu aberto, Brasil afora. Esse é um problema que deve persistir ainda por muito tempo e ele traz prejuízo realmente ao produtor? O plano de armazenamento, a nossa capacidade de armazenamento não cresce proporcional ao aumento de produção. O Brasil cresceu muito a produção e, consequentemente, não tem armazenamento. O custo de dinheiro no Brasil é caro para investir em armazém. O que acontece? O produtor não encheu de salchichão. Você olha hoje o Brasil inteiro é cheio de salchichão branco no meio do campo. Ou seja, é uma tecnologia que veio, custa 50 centavos em média por saco armazenado, mas está ali para o produtor. Mas, no final das contas, se ele somar o que ele gasta para levar até um armazém e o que ele gasta, ele fica 0 a 0. Fica igual para ele, quanto a isso não impactou. O grande problema foi o seguinte, milho é um produto barato, é um produto que vale $160 no porto. Com o frete que nós dependemos de transporte rodoviário, o porto passa a ser o referencial de preço, passa a ser o patamar de preço, ou seja, o porto pagava R$30 por saco de milho posto free on board, em cima do navio no porto, o produtor tinha que vender por R$13, R$14, por causa do frete. O frete é muito pesado. Mato Grosso, se você pegar hoje Sorriso até Santos, ele custa R$300 por tonelada, quase R$20 por saco. Então não sobra dinheiro. Então a exportação, que seria a válvula de escape para você absorver esse excesso de produção, nós produzimos 97, 98 milhões de toneladas, para um consumo de 55, 56. Ou seja, nós teríamos que exportar pelo menos próximo a 30 milhões. Até agora, nesse momento, nós devemos estar com 25 milhões de toneladas. Possivelmente chega nos 30. 55 mais 30 teria um estoque de passagem de pouco mais de 14, 15 milhões de toneladas, que é um estoque razoável. Agora, voltando um pouco, já aproveitar o gancho do milho, vamos falar de 2018. O que está acontecendo em 2018? Uma redução significativa na área de plantio de primeira safra. O produtor investindo mais na soja, mais rentável. Por questão de rentabilidade. E outra coisa, a vantagem da soja é que você faz dinheiro em 48 horas. Não tem nenhum grão no Brasil que você fala, eu estou com soja, quero vender, receber daqui 48 horas. Soja você faz. Não faz com arroz, não faz com feijão, não faz com milho. É difícil fazer isso, então, mas com soja você faz. Por isso que você fala tanto que soja, o produtor tem liquidez a qualquer momento. Milho não tem. É uma pena, porque o milho é fundamental para todo o processo. Quando você pensa em milho no Brasil, o consumo humano é pequeno. Aliás, a gente não come milho, a gente bebe milho, porque a cerveja nossa é feita só com milho praticamente. Agora, o consumo de ração é importante. Você tem todo o complexo de carne branca, frango, suíno, peixe, que vai ser algo que nós vamos explodir a produção nos próximos anos, dependendo de quê? De milho e de farelo de soja. Então, se você tem esses dois ingredientes, você tem carne branca. E isso é importante. Quando você for no mercado comprar filé de frango a R$7, R$8, agradeça ao produtor de milho que vendeu esse milho por 14, 15, que permitiu esse preço. João, safra de café. A gente teve 2017, recuperação na produção do Conilon e uma safra de arábica menor. No caso do arábica, o que foi pior para o produtor? A alta incidência de broca do café, que esse ano foi forte, ou preço baixo, que ficou atrelado a Nova York e totalmente desalinhado com o que a gente teve de realidade aqui no país? O café vai ficar no café, é um produtor extremamente profissional. Infelizmente, muitos pequenos produtores que não têm acesso à colheita mecânica vão sofrer com isso. O custo trabalhista no café pesa e pesa muito. A caso da broca, foram proibidos, alguns inseticidas foram proibidos, que controlavam a broca, os produtos liberados parece que não deu o mesmo controle. O produtor esqueceu um pouquinho também de cuidados com a broca. No café, você tem que ter um esforço muito grande no sentido de melhorar as condições de solo para o café. O café é uma cultura perene, uma cultura que ela exige um cuidado com o solo excepcional. Você tem hoje no Brasil uma preocupação de agregar matéria orgânica, inclusive manejando as gramíneas no meio do café para você aumentar a matéria orgânica no solo, diminuir a questão de problema de erosão, que é um fator complicado quando você já terra pelada, terra nua.
O café é um produto, o conilon sofreu muito com a seca, Espírito Santo é o principal produtor de conilon no Brasil, sofreu com seca brava, aí não tem jeito, não tem Cristo que consiga resolver. Você vê hoje Rondônia crescendo com a produção de conilon, o Brasil tem que trabalhar em qualidade de café, nós enfrentamos a Colômbia agora com a questão da questão política mais ou menos equacionada com as Farc lá, ela vai ter uma participação maior no mercado internacional, eles fazem colheita grão por grão, eles conseguem fazer, nós não conseguimos fazer, é inviável fazer isso. Então, o desafio do produtor de café no Brasil é produtividade e reduzir custo, porque esse mercado ele vai oscilar e oscilar muito. E o câmbio, o câmbio pesa no café, já que o café, a exportação de café é um dos principais caminhos para o consumo do café, para a venda do café, o câmbio vai ser uma variável que vai sempre estar impactando. Quando você tem um saldo comercial de 65 bilhões de dólares, quando você vê investimentos estrangeiros chegando no Brasil, pode-se prevenir que o real vai se fortalecer em relação ao dólar e vai atrapalhar na comercialização dos produtos agrícolas. Cenário político em 2017, o senhor bem falou, foi uma farra. Ele chegou a atrapalhar o agronegócio ou o homem do campo se deu a volta por cima e resolveu os problemas? O grande problema são as reformas, Juliana. Quando você vê um país que tem um déficit de 170 bilhões de reais, desculpe, na Previdência e a classe política nossa barganhando para votar em troca de cargos, a gente vê que a situação está muito ruim. Eu acho que o Brasil tem que ter seriedade no trato da coisa pública. O país tem que aprender a gastar o que ele arrecada, que é muito e que volta muito pouco para a sociedade. Você teve setores que foram beneficiados ao longo dos anos. Eu, por dever de ofício, acompanho a liberação de recursos do orçamento. O orçamento liberou para o DENIT para cuidar de 70 mil quilômetros de estradas asfaltadas federais no Brasil. De janeiro a setembro liberou 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais o Brasil gastou em 8 dias com o Judiciário Nacional. Uma vergonha. Não dá. Aí você tem um desequilíbrio, você tem todo esse dinheiro que te paga, que é sugado da sociedade, os 35% do PIB que vira impostos, é um dinheiro que não dá cria, é um dinheiro que não retorna para a sociedade. Ele sustenta alguns milhares de apaniguados e você não tem retorno. Você pergunta a respeito da questão de como afeta o agronegócio. Quando se você for olhar matérias de janeiro, fevereiro, você olha a BR-163, os 150 quilômetros que faltam, faz 30 anos que nós estamos construindo a BR-163, 30 anos que estão construindo lá. O atoleiro, aqueles coitados de 5, 6 mil motoristas parados na estrada, sem água, sem comida, com o caminhão atolado, com o produtor de soja pagando por um deságio em função disso aí você vê que atrapalha muito. 150 quilômetros de estrada, e se fosse na China, faria em 6 meses. No Brasil, 30 anos falta para acabar a BR-163. JBS, grande escândalo, prejudicou muito a pecuária. Prejudicou porque você teve regiões do Brasil extremamente dependentes deles. Mato Grosso, 50% do abate em Mato Grosso é JBS. Eles compraram frigoríficos, fecharam frigoríficos, pegaram dinheiro do BNDES. Eles fizeram muita coisa errada, sustentaram 1.829 políticos, delação do Joesley Batista, deram dinheiro para corromperam governos estaduais, o governo federal, botou a imagem do Brasil lá fora em xeque em relação a dinheiro para fiscais do Ministério, ou seja, foi um desastre isso aí. Uma única coisa positiva deles é que eles são bons empresários, corruptos, infelizmente, estão na cadeia os dois, né, o Joesley e o Wesley, porém são bons empresários. Fizeram algumas empresas sérias, construíram empresas eficientes. Os frigoríficos deles são muito bons. A Eldorado, que é a empresa de celulose aqui no estado, é uma empresa excepcional. Ou seja, agora a maneira que eles conseguiram crescer é a maneira não ortodoxa. Isso é errado para o Brasil. E você teve uns estímulos aos frigoríficos regionais, aos pequenos frigoríficos, porque tinham vantagens fiscais que depois apareceram nas delações. Como é que eles conseguiam as vantagens fiscais? Através de propina, parte da vantagem fiscal voltava em forma de propina para os políticos. Isso é errado, isso distorce o sistema produtivo. Agora, daqui para frente, o produtor vai ter que olhar não apenas da porteira para dentro, ele tem que olhar da porteira para fora, ele tem que participar, ele tem que brigar no seu sindicato, na sua associação, descobrir caminhos. Ele não pode esperar que haja um messiânico que venha salvar ele. Não, ele tem que se salvar, ele tem que se procurar eleger gente que presta, cobrar desses seus representantes ações
corretas. Não pode ficar como fica. O cara se elegeu e ganhou a sorte grande. Isso não tem coisa nenhuma. Ele vai botar a mão no dinheiro público. Dinheiro público que falta para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura. Isso é errado. Para a gente finalizar, João, 2018, o que se pode esperar da safra do Brasil, em especial de grãos, e também em questão mercadológica, os preços? Olha, não é nós esperar 1,5 bilhão de habitantes do planeta, espero que o Brasil tenha uma safra boa, porque a nossa soja, a nossa carne de frango, suíno, boi, café, açúcar, ou seja, o mundo inteiro olha o Brasil como um grande fornecedor de alimentos. Você olhar as manchetes econômicas dessas últimas semanas, você vê chineses investindo em armazém no Mato Grosso, querendo fazer a ferrovia Sinop-Miritituba, querendo assumir a malha ferroviária do sul do Brasil. Ou seja, o mundo inteiro olha o Brasil, ele quer participar das soluções brasileiras. Basta que o Congresso nosso aprovasse o mínimo das reformas, botasse um pouco a casa em ordem. O Brasil tem tudo, porque esse pessoal que está nos assistindo são bons de serviço, eles sabem produzir, aguentam o pepino, eles conseguem dar a volta por cima, parafraseando o Euclides da Cunha, que falava que o sertanejo é um forte, o agropecuarista brasileiro é forte. João, muito obrigada pela entrevista aqui com a gente. Obrigado, bom trabalho, um bom 2018 para todos nós, se Deus quiser. Seguimos com o programa. Por aqui, ao acordar, os olhos são voltados para a terra. E quando não são eles, todos os pensamentos são para ela. É chuva, suor, soja, milho, feijão, arroz, café, máquinas no campo. Às vezes é a leveza ou a força da chuva, em outras a dureza da falta dela. Há outros momentos ainda. Parece que a sociedade esquece quem a sustenta e alguns nos criticam. Particularmente, é quando trabalho mais. Tem também aquelas vezes que tudo dá certo no campo, mas o preço cai. Normalmente é neste momento quando mais fico ligado no canal do boi. Há outras situações que parece tudo ter desabado, mas a minha alternativa é olhar para frente e acreditar. Eu vou para o campo e com a terra fico. Com a terra renovo a esperança. Renovamos juntos. Canal do Boi, em 2018, é muito mais agrícola, é muito mais pecuária. E no próximo bloco, informações para o setor de feijão e pulses. O setor vai ganhar uma política nacional a partir de 2018. No próximo bloco a gente fala deste e outros assuntos. Não sai daí. A cadeia produtiva do feijão e das leguminosas que juntas formam o grupo chamado de pulses, que são ervilhas, grão de bico e lentilha, vão ganhar a partir de 2018 um plano nacional. As ações que envolvem este plano vão servir como base para monitorar o setor e assim criar políticas que ajudem a desencadear outras alternativas para melhores negócios neste campo. De acordo com o Ministério da Agricultura, há uma grande potencialidade no Brasil em exportar os grãos do grupo Pulses. No mercado asiático, por exemplo, o consumo chega a 4 milhões de toneladas. Para que esse plano nacional dê certo, tenha sucesso, o setor tem listado alguns desafios que precisam ser enfrentados. São eles: o registro de novos defensivos. Esta situação traz um grande entrave ainda para o setor. Algumas variedades de feijão e de pulses ainda não possuem produtos específicos e registrados, o que não permite a rastreabilidade da produção. Em segundo lugar, está a equalização do ICMS entre os estados. Isso deve garantir a competitividade, já que a guerra fiscal ainda afeta o feijão e outros produtos da cesta básica. Por fim, a necessidade de alterações nas legislações sobre a classificação do feijão. Por exemplo, que é classificado como 1, 2 e 3. Os padrões ainda não são tão claros na visão do setor e isso prejudica a negociação destes produtos. O segmento de feijão e pulses vai ser o segundo a ganhar este plano nacional, que será colocado em prática no mês de fevereiro. A primeira cadeia produtiva a receber um plano vai ser a da fruticultura, em janeiro.
Ao longo de 2017, você acompanhou aqui no Canal do Boi as mais recentes novidades desenvolvidas pela Embrapa Gado de Corte, no que diz respeito à produção de carnes e de leites na bovinocultura brasileira. A repórter Kaile Rodrigues preparou um material especial mostrando quais foram as principais delas. Acompanhe agora no quadro Tecnologia e Produção. A parceria do SBA com a Embrapa Gado de Corte já tem um tempo. A cada reportagem feita aqui na sede da unidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, priorizamos tecnologias que podem ser aplicadas aí na sua propriedade rural. Hoje nós vamos mostrar um pouco do que foi destaque no ano de 2017. Para começar, vamos falar dos lançamentos. A BRS Quênia é um híbrido de pânico máximo. Foi obtido por meio de cruzamento entre dois materiais pré-selecionados de uma coleção recebida da África. A partir daí foi possível obter vários híbridos. Todos foram plantados e avaliados no campo com repetições por 3 anos. O capim se destacou, sendo levado para ensaio regional, composto de 6 experimentos em várias regiões do Brasil. Ele mostrou uma superioridade grande em relação às testemunhas. Posteriormente, então, ele foi avaliado durante 3 anos sob pastejo. Então, ele foi avaliado no Acre, no bioma amazônico, e foi avaliado aqui em Mato Grosso do Sul, no bioma Cerrados. De acordo com a pesquisadora, a grande vantagem do capim é a estrutura, com muitas folhas, combos finos que não se alongam conforme o amadurecimento, o que na prática é positivo, principalmente para animais em fase de terminação, proporcionando índices superiores por animal e excelente produtividade por área. Ela é macia e os animais consomem muito, então acabou dando quilos de peso vivo por hectare equivalente. Fruto de um cruzamento, é o primeiro híbrido de braquiária lançado da Embrapa. E Piporã significa boa origem ou bom começo. Desde o início se destacou pela quantidade de folhas e crescimento prostrado. Ficou um bom tempo nas prateleiras da Embrapa. Afinal, o material começou a ser estudado lá atrás, no ano de 1992, pela pesquisadora da área vegetal da unidade. Saíram na frente várias outras cultivares, né? A Charaesa, a Piatã, a Paiaguás, a Tupi. E a nossa equipe, o trabalho de desenvolvimento de uma cultivar envolve uma equipe muito grande e essa equipe também estava soberbada entre trabalhar com braquiária e pânico. Então a justificativa da demora foi essa, mas também a comprovação dos valores desse material demorou algum tempo por conta disso. As análises mostraram que a Ipiporã é resistente à cigarrinha da cana, do gênero Marranarva. O ganho animal individual maior do que as existentes no mercado faz com que os especialistas indiquem para categorias de animais mais exigentes, como é o caso dos animais em terminação e lactação. Nós iniciamos os trabalhos com a Ipiporã já em 2006. Tivemos a oportunidade ao longo desse tempo todo de avaliar e reavaliar inúmeras vezes e o bom como característica é o fato de que o resultado obtido tem sido consistente para as diferentes espécies de cigarrinhas. Nestas estufas, conhecidas como casa de vegetação, são criadas propositalmente para fins de estudos cigarrinhas. Em diversas espécies de plantas, são verificadas em quais a sobrevivência do inseto é baixa e qual período de desenvolvimento é prolongado. A gente infesta essas plantas com 5 ovinhos de cigarrinhas, as ninfas eclodem, se estabelecem nas plantas, permanecem se desenvolvendo nessa fase jovem, né, até que chega um determinado ponto em que emerge a cigarrinha adulta. Nós transferimos para uma outra casa de vegetação, onde cada um desses vasos nós colocamos uma gaiolinha para aprisionar os adultos que vão emergir e diariamente nós retiramos esses adultos de tal maneira que ao final, quando o último adulto sair, nós temos informações com relação à sobrevivência nas diferentes plantas testadas e a duração do período ninfal.
O que os pesquisadores querem com todo o processo é mostrar, assim como foi com a Ipiporã, que o período ninfal é prolongado, detectando que a planta não é adequada para hospedar as pragas. Em 2017, a Embrapa Gado de Corte completou 40 anos. Nós do SBA contamos um pouco da trajetória da unidade até os dias atuais. Esta fazenda aqui, onde nós estamos hoje, onde é a sede do Centro Nacional, que era do Exército. Naquela época o Exército estava estudando a desativação das cudelarias, criação de cavalos, etc. E os colegas e os técnicos daquela época, já antenados nessa visão de futuro, mostraram para o presidente Geisel que aqui tinha condição de sediar o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Então, quando Geisel percebeu que tinha essa condição toda, essa infraestrutura, ele não teve dúvida nenhuma. Mandou que se instalasse o centro aqui em Campo Grande. Com o local escolhido, começaram a remodelar as instalações do Exército para sediar uma unidade de pesquisa. Fazendo parte da história da Embrapa, o pesquisador recorda que na época já se tinha uma tradição de registro genealógico. Desde o início do século XX, Redbook Colares lá no sul, né, o Redbook Zebu em Uberaba, né? Então já tínhamos tradição em fazer registro genealógico. Mas era pouco para fazer seleção, né? Só na década de 50 que começamos a fazer provas de campo, provas de confinamento para testar animais, né? E na década, finalzinho dos anos 60, o Ministério da Agricultura instituiu as provas zootécnicas conhecidas hoje, controle ponderal, prova de ganho de peso, teste de progênie. E no ano exato da fundação do nosso centro, o Ministério da Agricultura reuniu todos esses programas, esses projetos, melhor dizendo, num programa mais amplo chamado Pronameso, Programa Nacional de Melhoramento Zootécnico. As informações não eram suficientes. Surgem, então, as parcerias. A primeira foi com o Escritório Técnico Regional da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, que propiciaram os programas de cruzamentos, retornando informações valiosas para os produtores. Ao longo dos anos, outros pesquisadores entraram para o time da unidade. Com as contribuições, surgiram a base para o lançamento do Programa Novilho Precoce, Carne de Qualidade, programa que abriu a mente do criador e do consumidor para a qualidade do produto. Boas práticas de criação e, por fim, a pecuária de precisão, que inclui tecnologias avançadas da porteira para dentro. Os sumários de touros e tantos outros programas reafirmam o compromisso da Embrapa com a sociedade rural. E por que avaliar apenas touros? Era o momento de avaliar as matrizes, decisão que marcou a parceria com o programa GenePlus em 1996. Hoje esse programa está aí atendendo cerca de 400 rebanhos no Brasil todo, até em alguns países vizinhos, né? Paraguai, Uruguai e Bolívia, né? E quase 4 milhões de dados, né? Trazendo suporte para a gente fazer tanto pesquisa do ponto de vista populacional, parâmetros genéticos, tendências futuras, etc., quanto resposta direta ao sistema produtivo. Como fazer seleção, como preparar os animais para serem levados ao mercado, como planejar acasalamentos, né? Então tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo desse tempo todo, né? Em 2018, os trabalhos continuam. E, claro, nós estaremos aqui para levar até você, produtor rural, as informações das pesquisas no quadro Tecnologia e Produção. Kaile Rodrigues para o SBA. E 2018 começa com uma boa notícia para o setor produtivo de cebolas do Brasil. A Câmara de Comércio Exterior anunciou o aumento do imposto de importação do produto já a partir do ano que vem. Atualmente,
a importação de cebolas do Brasil paga o imposto de 10% e houve essa elevação para 25% a partir do ano de 2018. A medida atende a uma reivindicação dos produtores brasileiros que vêm impactados pela importação da cebola de outros países, onde o custo de produção é mais baixo e, com isso, o produto chega mais barato aqui no país. No decorrer dos próximos anos, a medida visa ir reduzindo aos poucos essa tarifa de importação até que ela retorne aos atuais 10%. A previsão é de que ela passe para 20% no ano de 2019, para 15% em 2020, até alcançar os 10% mais uma vez no ano de 2021. O fenômeno climático Laninha é conhecido pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Central. Esta alteração no comportamento do clima no planeta muda as condições climáticas em vários países produtores de grãos, como os da América do Sul, por exemplo. Há expectativa de o Laninha interferir no clima, em especial na Argentina e no sul do Brasil, neste início do ano de 2018. Vamos saber agora em detalhes como que ele pode trazer impactos com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. A Dow AgroScience vai colocar no mercado nos próximos anos o Enlist, um sistema de controle de plantas daninhas. A tecnologia foi apresentada a produtores do Rio Grande do Sul. Acompanhe na reportagem de Annelise Nicolodi. Além da preocupação com os custos e a incerteza econômica, os agricultores têm mais uma pedra no sapato. Uma planta invasora que vem ganhando força nos últimos anos. A buva ficou resistente aos herbicidas e vem disputando espaço nas lavouras de soja. Hoje seria a pior erva para controle na nossa região. A buva também é concorrente do desenvolvimento da lavoura. Suga nutrientes e a água do solo e aumenta os custos de produção. Por isso, Volney veio até esse dia de campo conhecer tecnologias para minimizar os prejuízos e reduzir a incidência da planta daninha. Precisa, desde a aplicação sequencial, antigamente usava uma aplicação de glifosato e controlava. Hoje já precisa usar um 2,4-D, alguma coisa antes, e depois uma sequencial. Já se torna, tem que fazer duas entradas no mínimo e o controle no inverno ainda. Mas hoje, com essa tecnologia que estão usando aqui, que estão apresentando, acho que vai ser uma ferramenta para a gente usar. Mesmo uma parte da área tem que usar ela. Com o aumento do plantio direto na palha, os agricultores passaram a usar mais herbicidas para controlar as plantas invasoras, o que antes era feito apenas arando o solo. O problema é que o uso indiscriminado de alguns princípios ativos tornaram as plantas resistentes. E isso não acontece apenas no Brasil. Hoje os Estados Unidos é o recordista, né, em casos de resistência, até pelo tempo de uso de produtos químicos, né, de herbicidas, e até pelo modo, né, de condução de lavoura, questão climática, né, é diferente da nossa. Né? No Brasil, a planta que, vamos dizer assim, que chamou mais atenção em matéria de área, né, de uso de herbicidas e de resistência foi a buva. A buva foi nossa primeira experiência assim, com uma planta representativa no cenário de culturas de verão, que de difícil controle, né, que é resistente ao glifosato, e em função disso exigiu, né, um empenho maior pelo agricultor, pela assistência técnica, pela pesquisa, para se conseguir, né, ter boas ferramentas de controle. É claro que hoje o avanço, e isso é preocupante, né, nós temos um avanço de área, Rio Grande do Sul tem uma área bastante expressiva, né, com resistência e com gasto adicional a isso, né, pega todo o sul do país, e essa planta, a buva, também está presente na região central do Brasil. Então essa disseminação, né, da resistência leva a um aumento de custo, né, de controle pelo agricultor, porque tem que usar produtos diferentes e, logicamente, o custo ele vai aumentar. O pesquisador garante que o manejo de plantas daninhas, considerando a propriedade como um todo, parece ser o caminho mais adequado a curto prazo. Hoje a gente tem duas vertentes básicas, né? Uma é o controle químico, né, o uso de herbicidas, então nós ficamos limitados aos herbicidas que nós temos disponíveis, e aí tem que se utilizar da melhor forma o que tem, porque produtos novos num curto, médio espaço de tempo não se tem.
a gente não vai ter disponível. Então é importante trabalhar bem com aqueles produtos que a gente tem. Mas eu acho que um grande ponto que está faltando, né, dentro desse contexto de controle, são as práticas que levam à redução da população da planta daninha. Então esse cuidado com a lavoura, com a propriedade como um todo, né, com o cultivo, com o uso da área, 100% da minha área tem que estar coberta, tem que ter uma boa cobertura, tem que ter uma boa cultura, né, e com isso a gente consegue controlar plantas daninhas menores, né, e reduzir a população. Esse cuidado acho que está faltando bastante, né, nem um pouco, está faltando muito para nós. Porque estamos trabalhando sempre na hora de dessecar para a cultura da soja com populações elevadas ou com plantas de porte elevado. Então isso dificulta muito, né, encarece o custo, né, e acaba resultando em maior facilidade, né, para a seleção de mais plantas daninhas resistentes a herbicidas. Então, o cuidado com redução de população eu considero como básico hoje, e essa é uma ferramenta que a gente não tem utilizado muito, que precisa ser inserido nesses programas de controle, combinado, logicamente, com o controle com herbicidas. Os investimentos em pesquisa também devem ajudar a combater essas invasoras. Uma empresa multinacional usou a área experimental da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, para testar uma nova tecnologia capaz de controlar as pragas com o uso do 2,4-D sobre as culturas de soja e milho, aumentando o potencial produtivo. Com o problema crescente de plantas daninhas resistentes e tolerantes, né, o agricultor vem enfrentando isso com o passar dos anos, e isso vem aumentando com o passar dos anos, o Enlist traz uma ferramenta muito importante, se poder aplicar um 2,4-D em cima de uma cultura, controlar plantas daninhas, visando sempre maximizar o potencial produtivo da genética, tanto de soja quanto de milho. Hoje o que a gente tem na nossa realidade é a aplicação do 2,4-D no processo de dessecação. Essa é a mudança? Perfeito. É um novo momento de uso do 2,4-D, a gente gosta de dizer dessa forma. Ele passa a utilizar o 2,4-D também na dessecação, ele pode continuar utilizando tranquilamente, mas ele passa a utilizar ele dentro da cultura, tanto do soja quanto do milho, né? Uma oportunidade única que ele vai ter com as cultivares de soja e com os híbridos de milho em Enlist, a possibilidade de aplicar 2,4-D dentro da cultura. O campo da universidade foi dividido em estações para detalhamento das etapas do Enlist 360. Como o próprio nome diz, é uma visão em 360 graus da tecnologia, passando por vários pontos, abordando todas as possibilidades em mais de 10 anos de estudo. O produto ainda aguarda a liberação da China para ser comercializado, mas a ideia é que o Enlist esteja disponível para o produtor rural a partir da safra 2019-2020. Nós estamos na pendência da liberação da China, que é o principal mercado importador da soja brasileira, né? Então, a partir do momento que a China liberar a tecnologia para importar para a China, a gente consegue já fornecer ao produtor. Uma nova tecnologia ao alcance do produtor rural, que precisa mais do que nunca produzir alimentos de qualidade e com menos impacto ao meio ambiente. Então a semente tanto de soja quanto de milho terá essa tolerância a esses herbicidas, não só do 2,4-D, mas a outros herbicidas também. E teremos dois novos herbicidas, o Enlist Colex-D e o Enlist Duo Colex-D. Produto à base de 2,4-D, o Enlist Colex-D e o Enlist Duo Colex-D, a formulação pronta já de 2,4-D e glifosato, com uma tecnologia que vai proporcionar muito mais segurança na aplicação. Uma tecnologia que diminui deriva, diminui volatilidade, não tem odor, o odor é muito mais tranquilo de trabalhar do que a formulação que tem no mercado hoje. Uma facilidade muito boa de manuseio, um produto pronto já, possibilidade de ter 2,4-D e glifosato no mesmo produto. Isso vai ajudar bastante o produtor com mais segurança e mais comodidade na aplicação. Além da paciência para esperar o registro do produto, a estratégia é apostar no convencimento. Um trabalho diário de formiguinha para provar que o Enlist é um produto totalmente diferente, eficaz e seguro. Há vários anos, a empresa mantém uma rotina de dias de campo em fazendas experimentais para apresentar a tecnologia a produtores e parceiros. Mais uma ferramenta para a gente utilizar no nosso sistema. Ou seja, a gente já tem um manejo de dessecação que interfere muito nesse fluxo populacional de insetos. A gente já tem esse tratamento de semente que a gente utiliza que também interfere em alguns insetos. A gente tem essa tecnologia que está sendo demonstrada aqui que vai interferir também no desenvolvimento de insetos através da expressão de uma proteína que é tóxica somente para o inseto nessas plantas, e também a gente tem um manejo químico e biológico. O grande objetivo hoje do manejo de pragas é deixar essa população de insetos sempre baixa.
Então, a gente busca trabalhar aqui essas diferentes formas de manejo e como elas podem contribuir, na verdade, para reduzir essa população de insetos, que esse é um ano propício para a ocorrência deles. A Conab e o IBGE reduziram as suas projeções para a safra brasileira de arroz temporada 17 e 18, neste último relatório apresentado no dia 12 de dezembro. A Conab trouxe uma redução mais significativa, colocando em pauta o clima que não foi favorável na fase inicial da cultura. De acordo com estes últimos documentos, o IBGE projeta agora que a safra de arroz do Brasil, temporada 17 e 18, seja de 11.470.000 toneladas. Uma redução em relação à projeção apresentada em novembro, que foi de 11.480.000. Já a Conab reduziu de maneira mais forte essa expectativa, saindo de 11.710.000 toneladas projetadas em agosto para 11.610.000 neste relatório de dezembro. Para a Conab, a produtividade média por hectare deve cair ainda mais na comparação com o que se acreditava até o mês de novembro. E a área também deve sofrer uma redução por conta de produtores que deixaram de semear o arroz em virtude do clima não propício. Na visão da Conab, a área cai em 18.000 hectares a mais na comparação com o que se acreditava em novembro e a produtividade vai ser 23 quilos menor por hectare na comparação com o relatório anterior. E a gente por aqui fala agora sobre solo e a importância de dar os nutrientes necessários para ele, para que a produtividade das lavouras tenha sucesso. Essa iniciativa não é novidade, mas a agricultura de precisão trouxe um maior detalhamento do que a terra precisa para que tenha o melhor resultado no campo. A gente vai saber agora mais na reportagem de Annelise Nicolodi como o uso do gesso em lavouras de soja ajuda a render mais por hectare. A Emater do Rio Grande do Sul divulgou em dezembro os números finais da safra 2017 de inverno do estado gaúcho. De acordo com a nova projeção, a produtividade média de todas as culturas caiu pela metade na comparação com o ciclo passado. Foi o clima totalmente desfavorável ao ciclo de inverno deste último ano que trouxe para baixo essa produção do país. A gente acompanha agora como que foi a involução de cada uma das culturas. Veja que a área destinada ao trigo, ela já foi menor neste último ciclo, caiu em 10%, em detrimento do cenário atual do mercado de preços baixos e alto custo de produção, além das instabilidades climáticas que deixam o produtor bastante ansioso no campo. A produtividade média sofreu uma baixa de 47% na comparação com o ciclo 16-17 e a produção, com isso, caiu em 52%. A área destinada à cevada cresceu bastante no estado gaúcho este ano de 2017, teve uma alta de 25%. Porém, a produtividade média não compensou em nada esse aumento de área. Ela foi quase 50% menor, rendendo uma produção 37% inferior. A situação para a aveia foi a mesma. A área cresceu em 3%, mas cada hectare rendeu 46% a menos. Com isso, a produção total de aveia do estado gaúcho em 2017 ficou 44% menor na comparação com o ano passado. E a canola, que teve implemento de 4% na área, teve uma queda de produtividade de 52%. A produção caiu pela metade na comparação com o ano de 2016. Tudo isso reflexo do clima que não contribuiu em nada com a cultura. Houve muita chuva na fase inicial de implantação das lavouras, depois um tempo muito seco no desenvolvimento e também chuva na hora da colheita. Isso tudo trouxe para baixo, portanto, mais uma vez, a safra gaúcha de inverno. O assunto agora é café e a gente dá uma olhadinha no tempo, em como que ele vai se comportar para as áreas produtoras do grão ao longo de 2018. Essa é uma questão para Juliana Rezende.
Grande parte das lavouras de café do centro do país devem receber instabilidades durante os primeiros meses do ano de 2018. A primeira quinzena do mês de janeiro deve ser marcada por chuvas mais expressivas no sudeste. Então, tanto os cafezais de Minas Gerais, Espírito Santo até o interior do estado de São Paulo devem receber pancadas de forte intensidade. Durante a segunda quinzena de janeiro, essa chuva diminui um pouco mais de intensidade na região sudeste e não ocorrem de forma tão frequentes, ou seja, as pancadas ocorrem intercaladas com dias de tempo mais seco, mas segue tendo previsão de pancadas expressivas tanto no centro-oeste como no sudeste. Na região sul, as chuvas começam a diminuir um pouco mais de intensidade, mas vai ser durante a primeira quinzena do mês de fevereiro que as chuvas diminuem mais de intensidade aqui na região sul, podendo alcançar algumas áreas produtoras também da faixa oeste do estado do Paraná. No centro do país, como as chuvas ganham cada vez mais força, tem risco para invernadas aqui na região central, por conta de períodos de chuva mais frequentes que acabam atrapalhando o andamento das atividades no campo. Agora, a segunda quinzena do mês de fevereiro deve ser marcada por essas chuvas no centro do país, perdendo um pouco mais de intensidade. Então, não tem previsão de chuvas muito frequentes, apenas dias de pancadas intercalados com alguns dias de tempo mais seco. Na região sul do Brasil, as chuvas também seguem diminuindo um pouco mais de intensidade. Algumas áreas aqui do sul ainda devem ter pancadas mais escassas. Então, no decorrer dos primeiros meses do ano de 2018, as lavouras de café da região sudeste e centro-oeste seguem beneficiadas porque tem previsão de pancadas expressivas e frequentes, enquanto que algumas áreas do Paraná ainda pode ter uma pequena diminuição das instabilidades no começo do ano de 2018. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Esta edição especial de fim de ano fica por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esta edição e esteve conosco ao longo de todo o ano de 2017. A equipe do Agricultura BR deseja boas festas a você e toda a sua família.